Deus ele está olhando cada atitude, Aleluia. cada gesto. Glória. E Ele está olhando para você nesta noite. Amém. A tua atitude, a tua atenção, o teu coração, o teu pensamento. Deus está esquadrinhando. Deus está olhando. E Ele quer encontrar algo no teu coração, na tua vida, para poder te ungir, te encher com o Aleluia. Espírito dele. E Davi enfrentou Golias. Por quê? Na força de Deus. Porque homem nenhum teria coragem. Porque a Bíblia fala que durante 40 dias Golias esteve ali confrontando a nação de Israel. E ninguém do exército teve a coragem para enfrentar. Porque só um homem cheio do Espírito Santo poderia acreditar que iria ter vitória. Aleluia. Então, Davi havia o quê? Recebido a unção de profeta. Ele sabia que ele ia vencer, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E você tem certeza de que vai vencer? Até quando está a medida da unção na sua vida? Aleluia, glórias a Deus. Responda para você mesmo, responda aí para o Espírito do Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vem fazer o quê? Morada em nossas vidas. Então ele está em nós, ele só está buscando encontrar espaço na nossa vida para se manifestar. Que muitas vezes ele não consegue porque nós não permitimos. Passados-se alguns anos, e aí Davi recebeu uma outra unção sobre a vida dele. Ele recebeu a unção de rei. Diz a Bíblia que ele estava em Hebron e ali aquelas pessoas queriam, vem Davi ser o nosso rei. E não é porque ele não fez nada não, porque durante muitos anos ele batalhou, ele mostrou que ele era guerreiro, que ele podia vencer. Então ele foi chamado para ser rei do povo de Hebron. E ali ele recebeu mais uma unção. Entre esse tempo da primeira unção e da segunda unção, passaram-se cerca de 15 a 20 anos. Mas Davi continuou batalhando. Ele não ficou satisfeito só com a primeira unção, mas ele queria mais. Ele se esforçou com aquela unção que ele tinha para agradar a Deus, para fazer coisas que chamassem a atenção não somente de Deus, mas das pessoas. Então as pessoas viram que em Davi havia algo diferente e pediu, vem reinar sobre nós. E Davi continuou ali, lutando, batalhando, prosperando na presença de Deus e na presença dos homens. Amém, Jesus. Ele Glória a Deus. recebe a terceira unção. 7 anos depois, vem o povo de Israel, ali os sacerdotes, e querem o quê? Ungir Davi, rei de Israel. Mas segundo a teologia, ele já havia sido ungido rei. Então, como havia havia ali sacerdotes, sumos sacerdotes, aquela unção foi a unção de sacerdote. Então, só tem 2 pessoas na Bíblia que receberam essas três tipos de unção. Só 2 pessoas. Vocês já imaginam, né, que a segunda pessoa, porque quando eu comecei a estudar sobre isso, eu já falei, a segunda é Jesus. Então, antes de Jesus, somente Davi recebeu esses 3 tipos de unção. Nem Moisés não tinha os 3 tipos, por quê? Moisés não foi rei, foi juiz em Israel. Então, só Davi. E Davi, ele é conhecido pelos historiadores como um homem guerreiro, poderoso, invencível. É assim que Davi é conhecido e é respeitado entre o povo judeu. Guerreiro. Será que alguém olha para nós e tem condições de achar que nós somos guerreiros? Glória a Deus. Aleluia. Será que eu tenho condições de passar pelo exército de Deus e ser considerada como guerreira, como Davi foi considerado? Porque ele não tinha medo de homem algum. O temor dele estava com Deus. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Esvaziou-se de si mesmo para deixar entrar essas operações do Espírito
Amém, Uma Jesus. unção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a igreja hoje precisa disso. Amém, Jesus. Esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se das coisas do mundo. Nós somos do mundo, mas não pertencemos ao mundo. Aleluia. Ô, Nós glória. temos que ser diferente. Enquanto o mundo passa todo o tempo se divertindo, nós temos que agir de uma forma diferente. Tem um momento para diversão, tem um momento de termos comunhão com o nosso Deus. Tem um momento de entrarmos no nosso quarto para orar, tem um momento de nos separarmos para nos consagrarmos ao Senhor, tem um momento de estudarmos e conhecermos o nosso Deus através da palavra. Amém, Jesus. Então, 3 tipos de azeite, 3 tipos de unção. Somente Davi conseguiu esses 3 tipos de unção. Depois disso, só mesmo Jesus. Se nós olharmos, não dá para falar sobre a vida de Davi, porque foram tantas batalhas, tantas vitórias, que sairiam muitas e muitas pregações a respeito de Davi, porque ele era um homem que enfrentava os problemas. Ele não fugia dos problemas. Quando vinha o problema, ele não ia dormir. Ele não ignorava o problema, mas ele batia de frente com o problema. Aleluia. Glória a Deus. Buscava a presença de Deus, buscava a orientação de Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele perguntava. Ele ia para uma batalha, Senhor, eu devo ir para essa batalha? O que falta em nós é isso. Muitas vezes nós não perguntamos para Deus qual é a atitude certa a tomarmos. Aleluia. Glória a Deus. E como eu falei para vocês, as 2 únicas pessoas dentro da Bíblia que conseguiram essas 3 unções, Davi e Jesus. Porque Jesus é a perfeição. Jesus esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória lá no céu para vir e sofrer tudo por nós. O jeito